Olá, amigos! Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço, muito obrigado! Olá, amigos do Verdade Oculta! Pois é, tô eu aqui outra vez para falar de um tema muito interessante, mas já vou falar disso. Antes de qualquer coisa, muito boa noite para vocês, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio de estar aqui conosco, e um grande boa noite para o Rubão! Rubão, seja bem-vindo ao seu próprio canal, Rubão! Obrigado, Silvio. Boa noite, Silvão. Hoje, dia 26, mês de agosto, ano 2018. O Sivaldo Rodrigues Neri já está me emocionando já cedo. Mas a gente vai falar hoje sobre os portais e dimensões paralelas, né? Vou ler um texto aqui, que a fonte é do site alemdaimaginação.com, né? E eu vou ler aqui, ó. A teoria sobre a existência de mundos paralelos ao nosso, mas em outras dimensões, é cada vez mais acentuada no mundo científico, inclusive com o projeto de uma experiência envolvendo o acelerador de partículas, o maior no mundo, instalado na periferia da cidade de Genebra, na Suíça. Será que em breve pode ser comprovado cientificamente que portais interdimensionais se abrem aleatoriamente, ligando o nosso mundo a outras dimensões? Será? Os portais são teoricamente concebidos como uma lacuna ou uma ruptura entre dois mundos paralelos, também como o abismo ou a separação que tem o potencial de unir duas esferas de diferentes energias. Alguns definem que o universo possui vórtices ou portais dimensionais que funcionam como pontes de outras dimensões, né? Esse primeiro texto acho que é legal para depois a gente falar, para o Rubens comentar esse primeiro ato. Eu não conhecia o texto não, Silvão, mas eu manjo um pouco de dimensões. Não que eu já tenha estado em outra, pelo menos tenho vislumbrado, mas não estado. Mas você chegou perto de uma, né, que saiu do armário. Depois então, você conta é isso aí, é verdade. Então, Silvio, eu penso que esse texto aí está corretíssimo, exatamente como falou aí, viu? Eu penso que é dessa forma. Existem portais, sim, existem pontos em comum, onde se encontram mundos. Eu exemplifico isso como, por exemplo, um prédio, em que no prédio moram várias pessoas, mas que, na verdade, nunca se viram. Só que, em um determinado momento, uma pessoa sai no corredor para pegar o elevador e depara com uma outra que há 20, 30 anos mora no mesmo prédio, mas nunca tinha visto. Então, o ponto em comum aí, o saguão aí, o corredor, seria esses locais interdimensionais aí, onde as coisas se encontram, sabe? E eles podem ser, vamos dizer assim, exatos e fixos, como, por exemplo, o corredor de um prédio, mas também pode não ser fixo. Pode ser aleatório, cada hora num ponto. Mas existem também pontos principais onde esses portais são abertos, Silvio. A gente vai... O programa é 2 horas. O programa é 2 horas, nós não vamos aqui de uma vez só. Nós vamos falar sobre isso, que no mundo inteiro existem locais. Vou falar sobre o Triângulo da Bermuda, por exemplo, das Bermudas, que é um ponto, no meu ver, uma passagem para outro portal. No meu ver, no meu entendimento, é o que eu acho, né? Porque são muitas coisas inexplicáveis que acontecem nesse ponto. Tem um outro ponto na Antártida, né? Tem um outro ponto lá também que acontece coisas estranhas. Tem pontos em vários lugares do planeta onde coisas anormais acontecem. Só que eles tentam esconder essa informação do público. Até hoje eu não entendo por quê, mas a gente vai desmembrando aqui. O Rubens sabe muito sobre o assunto e nós vamos antecipando. Vamos lá. As viagens espaciais do homem em naves mais lentas que a luz é um fato real, cujo princípio de funcionamento envolve lançar a massa de reação para trás a fim de fazer uma nave ir para frente. Muitos desses geradores de energia são alimentados com um combustível que envolve grandes volumes de armazenamento. Difícil mesmo seria, na atualidade, violar as leis de Newton e deslocar-se no espaço sem reação de um propulsor. Isto tornaria as naves muito mais eficientes
fazendo com que se aproximassem da velocidade da luz, teoricamente. Existem algumas teorias que admitem que existe uma dimensão diferente da qual a velocidade da luz pode ser excedida. Um hiperespaço faria com que essa nave viajasse numa velocidade que parecem ser maiores do que a da luz do nosso universo normal e reentrariam nesse hiperespaço e reentrariam no universo normal no seu destino. Por estarem completamente isoladas umas das outras, o universo normal não captariam nada e não poderiam ser captados até emergirem. Talvez uma nave destas características levasse semanas ou meses para viajar entre as estrelas. Nessas circunstâncias, justificaria as aparições de UFOs que se materializam num ponto e tornam-se invisíveis em outros. Né? É isso, Rubens. Silvão, você faz a leitura do comentário e pede a opinião minha, o que na verdade é só opinião, né, Silvio? Não é a verdade absoluta. Não é a certeza absoluta, né? Se tivesse Deus, por exemplo, aqui junto com a gente, fisicamente, não vou falar em espírito, e pudéssemos perguntar para Deus, ou colocar para ele, dar a ponderação dele, certamente ele diria como é, do jeito que é. Né? Porque ele sabe todas as coisas, a gente só imagina, supõe. Então, eu, na minha suposição pessoal, Silvio, eu penso que dessa segunda parte aí não aproveitaria nada. Eu tenho uma visão bem diferente dessa aí. Fato louco, obrigado. Uma visão bem diferenciada dessa aí, de que teria ano-luz para percorrer, para poder chegar a outra dimensão, para atingir. Eu penso que não é por aí não é deslocamento de tempo e espaço. Até porque, Silvão, quando você fala em tempo e espaço, você tem largura, comprimento e profundidade. Então você tem um período de tempo para percorrer de um lado para o outro, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente ou para trás. E esse negócio de tempo e espaço, ele é dessa dimensão. Você não tem como chegar em outra dimensão correndo nessa dimensão. Entende? Porque se a nave sai daqui para ir lá em outros planetas, vai estar nessa dimensão, tempo e espaço. Talvez uma profundidade, uma distância profunda. Mas não saiu da dimensão. E eu creio que a dimensão paralela, ou as dimensões paralelas, elas não são nessa dimensão. Elas são em outra dimensão. É fora desse plano. Então, por isso, por exemplo, o Criador, ele habita numa dimensão dessa. O Messias hoje está com o Criador, habita. Os demônios habitam, na minha visão, entendeu? Então, não teria, na minha visão, como sair daqui para chegar lá. Não é desse jeito. Se o portal estiver aberto, se houver alguma coisa, uma morte, talvez, transpõe as pessoas de uma dimensão para outra. Mas não exatamente uma possibilidade de sair daqui para chegar lá. Como o texto sugere, né? Como o texto sugere. É que entra aí na parte da ciência normal, né? Onde a ciência normal... a ciência colocada, a ciência que está implantada aí colocada. Para atingir a velocidade da luz, que não sei o que, blá, blá, blá. Eu sou mais simplista em relação a isso. Está dando um eco danado de retorno aí hoje, Rubão. Rapaz, eu vou baixar um pouco mais meu volume, mas eu não mexi não, cara, tá do mesmo jeito. Então, eu acredito que há dimensões paralelas à nossa, que correm junto com a gente, né? Por isso que acontecem coisas estranhas de vez em quando, os déjà vu, uma coisa tendo uma movimentação abstrata, que você vê, às vezes, que são captadas por vídeo. Eu acredito nessa dimensão paralela, não só acredito na dimensão paralela, também como acredito no universo paralelo, entendeu? Eu acredito que, por exemplo, se eu fosse o criador de todas as coisas, eu criaria um planeta Terra aqui para me fazer um laboratório aqui, criaria outro ali, outro ali, outro ali. Cada um de uma maneira, né? Aqui chama Yahushua, ali chama Manuel, ali chama não sei o quê, cada um nome de várias maneiras. Eu acharia interessante, já que ele pode tudo, ele pode fazer isso. Nada impede que ele faça. Então, eu acredito muito que existe um Silvio em algum lugar, né? Igualzinho, mas fazendo coisas totalmente diferentes. Essas são coisas que passam em filme, mas eu acho muito interessante essa possibilidade de você ter um outro eu em dimensões diferentes, né? Como era o filme, a série Fringe, né? Quem assistiu essa série chama Fringe, espetacular, fala justamente disso. Universos paralelos onde, em outra dimensão, existe a mesma pessoa fazendo outra função, né? Ou você viver nessa dimensão e na outra dimensão você já morreu,
Quer dizer, é um negócio muito louco, né? Avaliar por esse E prisma. que é possível também, né? É possível, para o criador pode qualquer coisa, né? A gente pode é só explorar o assunto, né? Vamos lá. Pode haver no espaço sideral pontos de salto ou conexões, permitindo que uma nave espacial tire proveito desses pontos de salto, movendo-se para um outro ponto do universo, sem ter que cruzar o espaço que existe entre eles. Para tanto, os pontos de salto têm que ser encontrados e mapeados antes de poderem ser usados. É possível que um ponto de salto leve a outro e outros, ou que cada um deles esteja ligado a apenas alguns outros. O salto errado pode levar uma nave a um ponto desconhecido, onde ela poderia ficar perdida para sempre. Aí o Perdidos no Espaço, né? Estão usando uma série para justificar uma teoria, né? Um salto errado pode levar a nave para um ponto desconhecido, e onde ela poderia ficar para sempre perdida, eu já li. Talvez esses portais de acesso obedeçam a meridianos, que detectados pela ciência atual. Outras definições fariam com que entendessem aqui diversas explicações para essas aberturas dimensionais paralelas, seja qual o termo que queira empregá-la. É isso, Rubão. Também acho que fica bem na ficção aqui, né, Rubão? Silvão, porque aí a teoria na primeira parte que você leu, ela está neutra, você repara que ela está assim solta, mas depois, na segunda parte, terceira, ela fica atrelada ao conceito científico que hoje é aceito academicamente. E que hoje, Silvio, muitas pessoas refutam e não acreditam, eu mesmo sou um. Eu não creio mais nessa ciência. É teoria hollywoodiana, né, Rubens? É teoria hollywoodiana. Hollywoodiana. Você mesmo lembrou de filmes, não foi apenas um, mas lembrou de filmes, porque para poder ter uma visão do tipo que o autor desse texto teve, ele cruza pela mente dele, nos neurônios dele, vários tipos de informações anteriores. E certamente aí tem informações de filmes de Hollywood, de livros de ficção, né, juntamente com a ciência acadêmica. Aí faz esse bem bolado aí, ou mal bolado, sei lá, mas esse birimbolo. Tá certo? Eu, particularmente, penso que os pontos de contato interdimensionais estão tanto aqui na Terra, como também nos corpos celestes ou em outros lugares, independente de ser solar, como é mencionado no texto, que teriam locais de salto. Para mim, também tem o buraco de minhoca, que é famoso, que é conhecido, né? Para mim, esses buracos de minhoca, essas coisas todas, ou seja, como queira chamar, estão aqui. E muita gente, Silvio, não procurando Deus para poder alcançar esses portais, procuram Satanás. Satanás também é encontrado nesses portais, não tenham dúvida disso. Verdade. Porque são seres, demônios são seres de outra dimensão. Inclusive tem relatos do Aleister Crowley, e isso vários livros contam isso, de que ele conhecia alguns portais, cara, próprios para dimensões fora daqui da Terra. Inclusive para contato com o próprio Satanás. Diga-se de passagem, ele estava sempre viajando lá para o Egito, para as grandes pirâmides, porque segundo conta a narrativa e a história do Aleister Crowley e dos livros dele, ali se encontrava um portal para um demônio, que lá no Egito foi chamado de Horus, Deus Horus, mas que era na verdade um demônio. Olha aí, tá vendo? Tem vários outros relatos desse tipo, né, Rubens? Vários outros. Tem vários lugares. Uma forma de comparação no momento atual é o GPS. Dispositivo eletrônico do tamanho de um celular que pode verificar, onde se verificam várias coordenadas geográficas em conjunto com outras informações de posição global, né? Permitindo que o usuário se localize em qualquer ponto do globo terrestre. Imagina-se que haverem mecanismos não terrestres e não feitos pelo homem contemporâneo que determinam uma infinidade de recursos e localizações, onde temos o sentido, percurso, tempo, abertura dimensional e etc. Sabendo-se que, através desses dispositivos, justificaria um conhecimento ainda maior, que indicaria as incalculáveis excursões alienígenas sobre esse planeta. Por outro lado, as tais aberturas poderiam manifestar-se por condições do próprio universo, ou de outro ainda desconhecido.
Hoje já conseguimos prever determinados fenômenos e muitos deles cíclicos e periódicos. Será que o futuro próximo, a mesma forma de outros fenômenos físicos e climáticos, podem ser previstos? Poderiam ser determinados em locais onde os portais interdimensionais se abririam em denominados pontos do globo terrestre? A existência desses portais já é muito comentada no meio científico, sendo praticamente comprovada a sua existência, mas sem o conhecimento necessário não é possível saber o ponto interdimensional que eles se ligam ou onde surgirão da próxima vez. Então aqui dá a entender, Rubão, que esses pontos são imutáveis, eles são itinerantes, ou seja, ele pode abrir aqui hoje, fechar e ir para outro lugar, abrir, fechar, seria mais ou menos isso que quis dizer. Aí eu acho até que é plausível, né? Para mim é extremamente coerente esse ponto aí da narrativa, tendo em vista de que não é um local físico, até porque não poderia ser físico, porque se ele for físico e fixado aqui nessa dimensão, ele não vai ser de outra dimensão, vai ser dessa. Imagina uma porta que você passa nela e chega em outro local. Ela vai estar ali sempre. Então, ela é dessa dimensão, não é de outra. É dentro do tempo e espaço nosso. Né? É bom que as pessoas entendam, Silvio, que quando fala em dimensão, nós estamos falando, por exemplo, do modelo que o ser humano conhece, o modelo tridimensional. Tá certo? Que são o modelo largura, comprimento e profundidade. É como uma caixa. Só que essa caixa a gente não vê como uma caixa de fósforo ou uma caixa de sapatos. A gente vê como uma caixa sendo tudo que existe. Você vai na Lua, bom, vamos dizer que o homem tenha ido. Ele saiu daqui e chegou lá. Demandou um tempo. Então tem uma distância daqui para a Lua. Tá certo? Então vai para onde? Vai para Marte? Vamos dizer que o robozinho da NASA esteja lá. Então tem um tempo para sair daqui e chegar de lá. Isso está dentro de uma dimensão de 3 pontos. Largura, comprimento e profundidade. Ou altura, largura e espessura. Depende do jeito que a gente queira falar. Mas, na verdade, são 3. Qualquer programa tridimensional, qualquer programa de gráficos 3D, nome 3D já não é à toa, você tem o eixo Y, Z e X, né, marcando a posição horizontal, vertical e profundidade. Então, Silvão, basta dizer que qualquer plano que esteja enquadrado nessas 3 dimensões nossas, ele não é extradimensional. Ele é próprio da nossa dimensão. Agora, algo fora dessa dimensão não pode, de maneira nenhuma, ter um ponto fixo aqui. Porque se tiver, vai estar nessa e não em outra. É tipo assim, Silvio, quer ver um lugar aqui na Terra que, para mim, ele não era dimensional daqui? É o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, Silvio, eu tenho certeza que era um portal aberto entre o rio Tigres e Eufrates. Não sei se ainda está aberto, porque a Escritura diz que ele foi fechado. Mas eu nunca ouvi isso de ninguém. Nunca li sobre isso. Eu nunca parei para ver isso em filme, eu nunca vi nada disso. Eu tenho na minha imagem, na minha cabeça, que o Jardim do Éden, ele não era dessa dimensão. Ele era de outra. Eu penso que o Pai, quando fez o homem aqui, aí você tem gancho para Anunnaki, para qualquer coisa que queira, mas a realidade é essa. Eu penso que ele trouxe o homem dessa dimensão, cara. Por isso foi no Jardim do Éden. Entende? O homem não nasceu nessa dimensão. Foi feito do pó da terra, mas dentro do Jardim do Éden, que não estava nessa dimensão. Estava na confluência do rio Tigres e Eufrates, mas na hora que estava lá. Já não está. Ele é um local não geográfico. Eu chamaria os portais de locais não geográficos. Não localizáveis. Não localizáveis. E outra coisa, eu sei, ô Silvão, eu não tenho dúvidas de que pessoas com muita habilidade, pessoas com extrema habilidade podem abrir esses portais. O Messias abriu o portal um monte de vezes. Quando ele esteve com Elias, esteve com Moisés, aquilo o que foi? Foram portais que ele abriu. Bem colocado, Rubens. Sensacional. Mas não é verdade? Fantástico. Porque o portal interdimensional, ele também anula o tempo e espaço. Exatamente. Exatamente. Ou seja, você pode viajar, tanto como Lúcifer fez para o Salvador, mostrando o futuro. No momento, fora do tempo e espaço. Ele mostrou o futuro. Ele falou, olha o povo que você está protegendo aí, salvando, olha ele se matando aqui. Espetacular. É verdade, Silvão. Ô, Silvão. Me arrepiou aqui, cara. Eu penso, Silvão, que os videntes do passado, os oráculos, todos eles tinham, pelo poder do Pai, essa habilidade. Sensacional.
Os Eu penso que oráculos eles tinham. sibelinos, que inclusive são citados pelo nosso Salvador, né? Que eram videntes. Aí, depois do Salvador, foram todos anulados. Exato. Ninguém mais tinha esse poder. Depois do Não, Salvador mudou tudo. mudou. Está Antes do escrito isso aí. Salvador Eu tinha creio tudo, dessa forma também. né? Antes do Salvador tinha essas bruxas, né? Esses oráculos, eram pessoas É, videntes que auxiliavam reis e etc. Né? E exato. depois da vinda do Salvador, elas foram aniquiladas. Não mortos, mas perderam seus poderes. Não tem, É não, um foi só. anulado, é. Me arrepiou de novo aqui, ó. Só falar do Salvador, dá aquela arrepiada, porque ele tem essa facilidade de viajar entre as dimensões, espaço e tempo. É. Né? É numa dessa, Espetacular. cara, que Enoque foi tomado. É numa dessa que Elias foi tomado. É numa dessa que Moisés desapareceu. Essas coisas, Silvão. Outra coisa interessante que você já deve ter visto em filme também, eu creio que é verdade, é a questão do lapso de tempo. Não é o lapso de tempo, Silvio, como, por exemplo, a gente vê filmagem de uma nuvem passando rápida. Não é isso. Não é gravar um tempo todo e passar aquilo rápido, que chama-se hoje efeito lapso de tempo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ruptura de tempo. O que é ruptura de tempo, Silvio? É mais ou menos no Smallville, só para ter uma ideia, no Smallville, quando o Superman corria, fazia tudo o que queria e ninguém via que ele já tinha feito. Por exemplo, se ele quisesse arrumar todas as prateleiras na mesa, os talheres, pratos, fazer a mesa do jantar. O Superman corria, fazia aquilo tão rápido que não dava tempo nem da pessoa piscar o olho. Mas para ele, o tempo foi dele ir lá e colocar peça por peça na mesa. Eu não sei nem se um dia o Superman conseguiu fazer O isso. Flash faz isso. O Flash, acho que é o Flash mesmo, não é o Superman, não, cara. O É que Flash o Smallville pega- tinha um Flash. O Flash chega, ele vai numa velocidade tão grande, ele entra numa vórtice do tempo e volta para o passado, vai para o futuro. É porque ele Só- passa. E o legal é que cada vez que ele modifica alguma coisa, ele muda totalmente o futuro. Se ele pegar um garfo de uma mesa, tirar do lado direito para do lado esquerdo, ele muda o futuro inteiro, que é o lapso que você está falando de tempo. Ele É isso aí, modificou- então. Eu citei Superman porque eu vi no Smallville, mas foi o. Flash. Era o Flash mesmo, né? Era o Eu Superman. acho isso possível, só que não tem uma pessoa, com exceção Não. de Salvador, que eu acho que poderia fazer isso, o resto, mais ninguém. Mas isso é possível. Inclusive, Silvio, os demônios, os seres extradimensionais, eles agem fora do nosso contexto. A gente sabe disso. É verdade. Então, Silvio, às vezes uma casa supostamente mal assombrada, Pode na ser um verdade, tipo de ruptura. é um termo popular e muito comum, o mal assombrado, para coisas envolvendo satanismo, demônios, essas coisas. Mas para mim são seres extradimensionais, Silvio, que fazem isso, entende? Elas podem mover coisas de lugar, podem tirar uma coisa de um local, colocar em outro. Aquilo que a pessoa fala, pô, estou assombrado, essa casa está assombrada, as coisas estão assombradas. Mas não são assombrações como se conta nos contos de terror ou de assombração. São seres extradimensionais. O Coach Louco está por aí. Muito obrigado, meu irmão. Some não, Washington. Sim, ô Silvão. Perfeito, Rubão. Eu acredito muito nisso. E o legal foi você colocar a escritura na parada aqui, porque tem pontos ali que, né, aberturas de que está no 7º degrau do céu e tal. Aí você começa a imaginar aqueles desenhos simbólicos, mas pode estar falando de 7 dimensões, pode estar falando de um monte de coisa que nós não temos a capacidade de interpretar aquilo. Mais uma, Silvão, que eu creio que é por aí sim. Eu creio que você plantou a pedra certa. Olha o nosso patrocinador Itarlan Azeredo aí ajudando nós. Obrigado. Fantástico, uma pessoa queridíssima, viu, Rubão? Quero que você. Eu vou dar um grande abraço nele, quero Eu que você dê também. um grande. Uma pessoa muito legal, viu? Muito legal mesmo. Pois não. Então, Silvão, eu acho que você mais uma vez acertou nessa. Entende? Eu penso que dessa vez, novamente, você foi muito feliz aí na sua colocação. Qual foi ela mesmo, que agora eu não lembro? Os 7 degraus que sim, estavam sim. lá, a última Na testemunha, tal, que são 7 portais, no caso. Então, né? certamente, eu acredito piamente que Paulo, quando ele disse, se espírito ou em carne, não sei, mas eu visitei 7 dimensões diferentes, fui ao 7º céu. Eu tenho certeza que Paulo fez uma viagem extradimensional. E isso é possível. E a mente nossa consegue fazer isso fora da questão envolvendo o corpo físico. Mentalmente... Tem até uma música do Toquinho muito bonita, né? Que fala que no pensamento ele corre o mundo todo, né? Esqueci qual é a música. E se você for levar isso a ferro e fogo,
por exemplo, quando Estevão foi apedrejado, ele simplesmente saiu e foi para o lugar. Porque a coisa do céu fica uma coisa muito religiosa, né? Porque o céu, porque não sei o que lá, mas se falasse, escrevesse lá, Estevão, antes de ser morto, estava em outra dimensão, né? Já cairia como uma luva. Então, eu acredito piamente, eu acredito que o nosso Criador está numa outra dimensão, olhando tudo, e ele lidera, ele é o dono de 200 mil, 500 mil dimensões, pode estar acontecendo trocentas coisas. E eu acredito que nós estamos na pior dimensão, na pior de todas. Eu acredito que deve ter dimensão da hora aí, que nós estamos fora, né? Agora, a nossa esperança, Rubão, na vida pós-morte, né? Eu acho que a esperança está aí. Tirando isso, nós viramos cocô, viramos esterco, joga no chão e termina. Eu não acho que o Criador ia ter tanto trabalho para criar um ser humano e deixar ele desaparecer. Eu acho muito difícil. Então, eu acredito na vida após a morte, né? E de uma maneira que nós não temos como comunicar o povo daqui. Pô, nós estamos num lugar muito legal, vem, pessoal, vocês vão vir para cá depois, não tem como. Mas eu acredito e tenho fé que isso existe, entendeu? Independente de religião, independente de um monte de coisa, é uma coisa minha, que eu acredito. Até um dos motivos de eu trazer esse tema, Rubão. Você, mais uma vez aí, eu elogio o tema de hoje, e é raro esse tema aqui no Verdade Oculta, porque ele abre muitas nuances, ele abre um leque de possibilidades, de assuntos, inclusive, Silvio, existe um rapaz que a Amadinha acompanha, qual é o nome dele, Amadinha, que fala sobre temas assim parecidos com esse? Que você poderia convidá-lo um dia, ele assiste a gente, Fechado. Ele conhece aqui o trabalho, ele tem um canal no YouTube, ele recebe pessoas do mundo todo falando sobre esses temas e a Amadinha acompanha ele. É Flávio Vale o nome do rapaz. Flávio Vale. Flávio Vale está no meu Facebook, pô. Então, o Flávio Vale, ele acompanha a gente aqui e ele faz um trabalho que a Amadinha assiste sobre assuntos extradimensionais que eu penso que é importante ouvir também. Um dia que você quiser trazê-lo aqui, eu penso que será Pode deixar de comigo, muito valia. Conheço ele. Gente boa. Ele é até comunicador também, uma pessoa... E é seguidor do Verdade Oculta antiguíssimo. Lá de Goiás, 2009, 2010, é seguidor daquela época lá, até hoje. Inclusive, provavelmente, o trabalho dele é inspirado no seu. Um tanto quanto. O Adriano Matos, que é patrocinador nosso, ele pergunta se a gente acredita em Chico Xavier. Chico Xavier, meu irmão, não acertou nada, praticamente. Muita pouca coisa que supostamente aconteceria que ele disse, tudo óbvio demais. Mas não tem como adivinhar, a gente não consegue. Mesmo que conseguisse ver outra dimensão, não conseguiria falar. Chico Xavier foi uma boa pessoa? Foi. Chico Xavier foi um cara que ajudou muita gente e tal. Mas espiritismo eu não acredito, do jeito que é desenhado. Allan Kardec, essas coisas, eu não acredito que o Rubens pense o mesmo que eu, né? Se fosse uma filosofia, eu até daria atenção, mas como é uma religião, para mim morre. Porque a religião ela sempre tem um interesse, um fundamento, uma direção. Então, o Chico Xavier foi uma ótima pessoa, entendeu? Fez um monte de coisa para um monte de gente, tinha lá o seu jeito, mas eu não acredito em absolutamente nada relacionado ao espiritismo. Então, consequentemente, a gente não tem o que dizer, né, Rubens, a respeito desse assunto. Quando você fala de dimensões, você não está falando da questão envolvendo a morte, quem morreu, que voltou para essa dimensão. Nós temos certeza de que quem morreu não volta mais. O que o Silvio falou foi isso. Não dá para contar. Isso é impossível voltar. Tá certo? A única pessoa que pode quebrar isso é o pai. Se ele quiser, pode ressuscitar uma pessoa. Mas só ele pode fazer isso. Agora, ao homem está ordenado viver e morrer uma vez só. Morrer aqui na Terra. Então, o que nós acreditamos é que existem dimensões paralelas. Inclusive, acreditamos que quando a pessoa morre, certamente vai para uma dessas dimensões. Ou para a dimensão que contempla todas, a gente não sabe qual. Mas agora, que a pessoa que tem contato com o de lá e de cá e fica nesse trâmite... Isso aí eu não acredito. Aí entra para o espiritismo. Pode haver momentos, como o Rubens, por exemplo, viu uma figura saindo do armário. Né? Demônio tem. Então, o Rubens viu uma figura saindo do armário em direção dele, depois sumiu. Então, ou seja, aquilo é uma figura interdimensional. Interdimensional, eu vi 2 vezes, Silvio. No mesmo, um dia e outro dia seguido. Então, isso eu acredito que possa haver. Esses choques, esses pequenos buracos, né? Que pode acontecer como o Triângulo das Bermudas que a gente vai falar daqui a pouco.
Mas a questão de vida após morte, a própria ressurreição de Salvador, né, é uma prova de que é possível voltar. É uma prova irrefutável, né? A gente questiona muito o Antigo Testamento, vamos trabalhar de Mateus para frente. Esse ponto principal da ressurreição dele, ele apareceu justamente para Maria Madalena, que é interessante também, refuta até a religião de hoje, essa aparição para Maria Madalena, porque os apóstolos não estavam acreditando nela. É muito interessante essa passagem. Mas se ele mostrou que ele fez com ele mesmo, você imagina com nós, que queremos essa possibilidade de retornar à vida, né? E se ela for eterna, melhor ainda. Então, tudo isso são dimensões. São dimensões que, na época, para explicar para aquele para entender, para visualizar, falar, você vai para o céu, aponta para cima, mostra as nuvens, em nenhum momento é no céu, né? É uma dimensão paralela, um lugar. Eu também acho a possibilidade de criaturas diferentes de nós, já que nós somos a joia da coroa, né? Para ele falar que nós somos a joia da coroa, que referência que ele tem por baixo? Outras criaturas, né? Pode ser Anunnaki, pode ser ET, que é colocado hoje, pode ser um monte de coisa, né? Então, o homem, consequentemente, a mulher, são a joia da coroa. Olha, se nós somos joia da coroa, você está comparando com quem, criador? Hein, chefão? O que você está comparando? Alguma coisa ele comparou, porque se não existe nada além do homem, por que nós seríamos a joia da coroa, sendo que ele criou outras coisas? Tem os animais, Silvio, mas os animais são irracionais, né? Então, esses paralelos, essas pequenas coisas podem fazer com que a gente entenda de uma forma diferente, né, Rubens? É sim, Silvão. Inclusive, nós lemos em Apocalipse que ele tem as 7 chaves. Dos sete locais, cara. Que locais são esses, cara? Paulo falou também desses 7 locais. 7, para mim, inclusive, é uma coisa humana, pra gente entender. Porque 7 a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas para ele pode não ser 7. Isso pode não ter uma referência física de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas que infinito. Entendeu, Silvão? Mas que existem essas coisas, existem, cara. No entanto, que para o Criador, um dia é a mesma coisa de 1000 anos. Então, 7 pode ser 7.000 portais. 7.000 locais, né? Então, é muito relativo, né? Continuando aqui, Rubão. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Uma forma de comparação no momento do GPS, já falei. Por outro lado, as aberturas, já falei. São indícios fortíssimos de evidências e fatos além da compreensão humana. São citados em casos envolvendo o Triângulo das Bermudas, com centenas de desaparecimentos comprovados de barcos, navios e até o famoso caso do mistério do desaparecimento do voo 19, que é um dos grandes mistérios até hoje em dia. Para onde foram? Por que sumiram sem deixar vestígios? Outros fatos ocorridos, várias partes do planeta, onde pessoas e grupos, até verdadeiros exércitos, desapareceram misteriosamente. Uma nuvem que o envolvia a área de ocorrência indicava muitas vezes o prenúncio desses desaparecimentos. Teve até um filme do Stephen King sobre isso. Talvez essas condições meteorológicas estudadas a fundo pela ciência podem explicar algum dia os processos que envolvem esses estranhos fenômenos. Mundos paralelos, energias desconhecidas, força ou correntes telúricas, OVNIs e outros meios possam ser ativados desses caminhos ou aberturas. Bom, por enquanto, depois tem mais 3 linhas aqui. Tá certo. Não, até aí são bastante, não vou dizer especulações, mas possibilidades, né, Silvio? Especulação é uma palavra, para mim, negativa. Eu digo possibilidades, ela não é negativa. Então, são várias possibilidades que o texto narra. Inclusive, se algo diz respeito a dimensões diferentes, ou seja, dimensões que não é essa dimensão, pode ser no ar, na água, pode ser na terra, no mato, na árvore. Não tem um local físico determinado para dizer, então o portal na água não tem. Não é na água, é no ar, é na terra, na areia. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar, porque não é dimensional, não é físico, não é algo que está ligado exatamente aqui a esse plano.
nós temos as nossas leis físicas aqui do nosso planeta. Esse portal não obedece nenhuma delas. Não obedece nenhuma. Entendeu? Então ele pode estar enfincado dentro de uma montanha, ele pode estar no fundo da terra, ele pode estar no mar, pode estar no fundo do mar, pode estar no céu. O avião passou e entrou nele sem querer, foi parar não sei aonde. Eu acredito muito nisso e acho muito louvável até a escritura dar pequenas referências, né, sobre pessoas que sumiram, desapareceram, que não sei o que lá. Eu acho, por exemplo, quando Moisés sumiu a montanha, ele foi entrar num portal lá, entendeu? Foi entrar num portal para falar com o Criador, porque o Criador não vai vir até nós, né? Ele foi lá falar com ele, na casa dele, que é interessantíssimo isso, né? Imagina para nós ter acesso a uma coisa dessa, acho que a gente enlouqueceria imediatamente. Tamanha força, tamanho poder que é isso. Não dá para imaginar, né, Rubens? É verdade, Silvão. É algo assim fora do normal. Tanto que o Criador, está escrito que ele habita em luz inacessível, ou seja, você não, inacessível é porque você não consegue sair daqui e chegar lá. Se conseguisse sair daqui e chegar lá, seria acessível. Então não é nessa dimensão. Quando fala que o Criador habita em luz, quer dizer, luz é onde se vê, mas é inacessível. Você não consegue ter acesso. Tá certo? Exatamente porque a explicação para isso é porque ele habita numa dimensão separada, fora dessa. Eu concordo com você, Moisés não subiu só o Monte Horebe, não, que é o Monte Sinai. Ele subiu também, ele entrou também no portal para poder ele conseguir estar recebendo as mensagens lá das placas, né, das pedras, né? Concordo. Porque quem falava diretamente com o filho era o Criador. Aí ele abria exceção, né? Mas com os outros sempre tinham que ir em lugar alto, tinham que ir em algum lugar para ter acesso ao Criador, já percebeu? É verdade. Né? Menos o Salvador. O Salvador tinha um contato direto, era filho dele, ele era o Salvador, enfim, tudo se mistura aí. Agora, os outros não, os outros tinham sempre que... Então, para falar com o Criador tem que ser através do filho. Você não tem acesso direto, de jeito nenhum. Isso é interessante, porque o próprio Salvador é um portal, né? De uma certa forma, perfeito. Ele é uma passagem para a gente chegar no Criador. É muito legal fazer essas analogias. Depois nós vamos já para a hora cheia, aí eu quero que o Rubens fale sobre a teoria do ônibus, ou a alegoria do ônibus, que ele gosta desse nome, alegoria do ônibus. Alegoria por causa do Platão da caverna. Legal. Para ele colocar que é muito interessante essa teoria do Rubens, eu nunca vi escrito em nenhum lugar, nunca vi ninguém falar isso, é muito interessante, né? Dá para escrever o livro até lá em 2009, 2010, o Rubens fala, pode botar no livro que eu falei, porque não tem em nenhum lugar. Quando tiver, eu falei isso. Rapaz, isso dá um livro mesmo. Tu lembra, né, Silvio? Eu falei isso mesmo, Falou. Escreve aí, porque não está escrito. Então... Não tá, isso aí é meu, eu que imaginei, e a lógica disso é impressionante, né? A lógica disso. Lógico, tem gente que contesta, fala, não, mas lá está escrito uma coisa, aí é a interpretação do que está escrito, que é muito importante. Se você interpreta do jeito que lhe convém, óbvio que vai bater de frente com um monte de coisa que está aí. Então é a coisa de descobrir a roda, né, Rubão? Todo dia se descobre a roda, só que ela já existe. A roda está aí há tanto tempo, mas sempre tem o inventor da roda, tem alguém que descobre a roda, né? Na observação do Maurício PF, ele diz aqui, sonhos raros que parecem incrivelmente reais. Realmente, eu acho que o sonho pode ser uma maneira de você ter acesso a algo que não é daqui. Pode ser. O que você acha, Rubens? Não, o sonho você, inclusive, tem resposta. É que tudo, Silvio, que é assim mais diferenciado do que a gente conhece com conhecimento empírico, que a gente consegue com conhecimento empírico explicar, tudo que está um pouco distante do conhecimento natural do homem, cara, o melhor é recorrer às escrituras. Sempre. Verdade. Porque a escritura fala o que sobre o sonho, Rubão? Então, vamos aproveitar Silvão, aí. Exatamente isso, Silvão. Através do sonho, nós vimos nas escrituras muita gente que teve acesso a conhecimentos extradimensionais, Silvão. Então é o que eu estou te falando. Por exemplo, nós vamos falar de coisa terrena. Rubão, você sempre fala o que eu quero ouvir, não tem jeito. Não, mas não é para te agradar, não. Mas você tem uma sintonia. Perfeito. É que você tem uma sintonia. Eu digo assim, por exemplo, tudo que você tem de conhecimento empírico, por exemplo, você dá um bom testemunho do Petrúcio, porque você conviveu muito tempo com ele. Uma pessoa física que você conheceu, amigo e tal. E aí falou do Ângelo Máximo, Benito de Paula. Agora,
falar de coisas que estão além do nosso conhecimento natural, o melhor meio é você procurar na sua mente, pesquisar e relembrar ou analisar de acordo com o que está nas escrituras. Então, o que você vê nas escrituras geralmente tem um pouco mais de base, uma base acima do seu conhecimento empírico. Por quê? Porque lá é um livro, cara, que não estou falando livro bíblico, estou falando a escritura quando foi feita. Irrefutável. Ela não é desse mundo, senhor. Ali tem visões ali que não são desse mundo. Então, é a melhor fonte sempre para você ter conhecimento de coisas terrenas, humanas e coisas também espirituais ou dimensionais. Melhor fonte impossível. Como é que pode um livro resistir tantos milhares de anos, né? Um livro do qual todo mundo se fascina, um livro que quem não tem acesso não tem noção do que é o mundo, na minha opinião, humilde opinião, e é um livro que dirige a nossa vida, né, Rubens? Ele dirige, ali tem coordenadas simples e fáceis para você seguir uma vida plena, né? Uma vida plena, independente de ter dinheiro, de não ter dinheiro, de ter poder, não ter poder, a Escritura te dá vida plena. E ele diz que é do simples, daquele que faz a sua vida ajudar os órfãos, as viúvas, e dá o seu testemunho, não faz mal ao próximo, eles têm muita chance. O Clóvis Ribeiro fez uma boa ação aqui e ele disse que o assunto é muito bom. Clóvis Ribeiro, você está concorrendo a um relógio. Com 20 pila, você concorre a 5 relógios e, se você for patrocinador, mais um presente do Rubens, que é um carregador. Se você puder mostrar o carregador aí num dado momento, Rubens, é interessante, viu? Olha ele aí, olha, fantástico, gente. Para tudo. Não é aqueles que vendem no farol, não. Esse aí é profissa, hein? É coisa boa, de qualidade, tá? O bom não compra coisa que não tem qualidade. Ele identifica que não é bom, ele tira fora. Não, esse aqui é bom mesmo, Silvão. Esse aqui era aquele que dura, é quase igual a pilha Duracell. Dura até acabar. Legal. E você ainda pode usar até acabar, não precisa ter que pagar. Não precisa se preocupar para fazer a troca, tem que pagar de novo, relaxa. Não tem que pagar aluguel, né? Ganhou. Ganhou é dele, até para usar até acabar. O Samiro Simiron diz aqui que o livro de Enoque Jazar revela muita coisa, é verdade. O livro de Enoque Jazar, inclusive, deixa muito claro essa coisa desses portais, viu, Rubens? O Marco Terê é o Tadeu, né? Que é a esposa dele. Você deu um relógio de presente para a esposa dele, que ela escreveu aqui no WhatsApp, que chorou de alegria lá. Legal, fico feliz de saber que... Boa noite, meu querido irmão Rubão, Amadinha e Silvio. Todos os amados estão acompanhando a live. Muito obrigado pela consideração, por presentear minha esposa Patrícia ontem. Foi Legal. O que eu acabei de falar. Olha, estamos felizes. O Rubens, ele faz essas ações aí sempre que pode. Estamos agora com 600 pessoas ao vivo, um bom número. Né? O tema é bom, Silvão. O tema puxa bem aí. Repetindo o número de ontem. Vamos lá. Talvez esse fenômeno misterioso seja responsável pelo desaparecimento misterioso de pessoas, veículos, aviões, barcos, objetos, sendo alguns localizados novamente em locais bem distantes de onde desapareceram, e a maioria nunca mais sendo encontrada. Falta ainda, no curso, em nosso tempo atual, saber qual botão apertar para que essa porta se abra e como regressar a este ponto de acesso inicial. Enquanto isso, estamos à mercê de podermos deparar com desses portais onde menos se esteja esperando. Essa é uma matéria do portal alemdaimaginação.com, viu, gente? Muito legal. Em breve nós vamos falar aqui sobre fantasmas, sobre lugares mal assombrados, vamos falar do chupa-cabra. O que o Rubens tem a dizer disso? Em breve. O Rubão gosta desses assuntos. Acredite, ele gosta. Onde tem brecha para ele poder colocar as escrituras, né, no entendimento disso, é fantástico. Para nós, que somos aprendizes eternos, ouvir o Rubão falar sobre isso é fantástico. Agora, Rubão, não, Silvão, ainda vou fazer uma declaração aqui para deixar o pessoal extasiado. Eu acredito em abdução, pessoas abduzidas. Olha que legal. Não é absurdo. Não. Você sabe um cara que foi abduzido? Isaías. Isaías foi levado para a dimensão. É abduzido quando vai e volta.
Quando vai, volta. Quer ver? O Felipe no caminho de Emaús. Então ele se viu, ele estava num lugar totalmente diferente. Depois, rapidamente, ele se viu ao lado do eunuco, que ele batizou o eunuco. Então, a abdução que eu entendo é o que você falou aí. Uma coisa impossível de acontecer no âmbito normal, que o cara está aqui, sumiu, apareceu lá. Por quê? Porque transpôs dimensões. Quando ele voltou, não voltou para o mesmo lugar. E em lapso de tempo, é coisa... Não daria tempo de sair daqui para chegar lá, mas saiu e chegou sem sair. Tempo para, né, Rubens? Tempo para. Tempo para, cara. Então, isso é plausível. Então, eu acredito nessa abdução. Ela é plausível. Agora, abdução por ET, nunca. Não existe ET. Não tem, eu não tenho dúvida disso. Não tem ET. Não existe ninguém habitando nenhum planeta nessa dimensão. Ó, a nomenclatura ET é uma nomenclatura do sistema, com naves redondas, esse tipo de coisa. Agora, nós não descartamos a possibilidade de existir criaturas diferentes de nós, em outra dimensão. Entendeu? Isso, a partir do momento que a gente acredita em dimensão paralela, a gente acredita em criaturas em dimensões paralelas. Até o próprio demônio é um extraterrestre. É que o criador extraterrestre. O Rubens não aceita nomes do sistema. Nós não aceitamos. Né? Agora, vamos colocar criatura interdimensional. Porque se você falar em extraterrestre, é porque não é da Terra. O criador não é da Terra, ele não nasceu aqui. Então ele se enquadra, é extraterrestre. Agora, o extraterrestre que a gente fala é como o Rubens fala, Silvio, do arrebatamento. Ah, o que tem a ver? Não, eu só estou dando um exemplo. O pessoal, todo mundo me desce o cacete. Eu digo, o arrebatamento, conforme a igreja ensina, isso não existe. E do mesmo jeito, ET, conforme a gente viu por aí, isso não existe. Esse tipo de ET que eles pregam, Hollywood mostrou. Mas um ser de outra dimensão, ele não é da Terra. Então ele é extraterrestre. Não é verdade? Mas a gente não acredita na nomenclatura que é do sistema. Tudo que é do sistema nós somos contra. Então nós vamos colocar o nome do ET de criatura interdimensional, que o Rubens teve contato 2 vezes, e o Rubens não mente. Não mente. Para mim, ele nunca mentiu. Não minto não. Não é uma coisa dessa, eu falar que eu vou mentir uma mentira dessa, cara. Eu acredito que ele tenha realmente contato. Conta um pouquinho essa história, Rubão, de como foi isso, para o pessoal entender. E em seguida, já engata a coisa do sonho, né? Que é muito importante as pessoas entenderem. Não teve hora cheia hoje não, viu, Silvio? Nós passamos batido. Mas o programa está nota 10. O Marcos Tereta elogiando, o pessoal todo elogiando. Se você quiser ir no banheiro, você fala que eu vou falando aqui, viu? Só avisar. Se você quiser ir no banheiro, pode ir a hora que você quiser. Não, já vou fazer chique. Estou bebendo água pra caramba aqui. Então, Silvão, a questão é a seguinte. Eu não dormi, não foi no meio da noite. Foi à tarde, estava escurecendo. E eu estava acordado, pô. E eu vi 2 vezes, mas na mesma hora, 6 horas, 7 horas da tarde. Sabe, que eu vi um ser que saiu da parede, cara, saiu dos móveis, saiu daquela região toda e veio aqui na minha cara e ficou olhando pra mim aqui assim, cara, fixo. Aqui assim, ó, a 4 dedos da minha cara, aqui pertinho de mim aqui, ó. E eu não tive reação, fiquei paralisado. Da primeira vez eu não sabia que ia ter aquilo. Eu tava paralisado. E da segunda vez também a mesma coisa, Silvio. Agora, se fosse hoje, eu já torci tanto para me ver de novo, cara. Nunca mais vi. Que agora eu acho que eu teria uma reação, sabe? Agora não, logo depois daqueles dias, eu penso que eu teria uma reação qualquer de perguntar alguma coisa, tentar falar alguma coisa, ou saber alguma coisa. Mas eu fiquei assim, cara, e dá uma amargura em nós. E a forma disso, mais ou menos para a gente ter uma referência. Então, Silvio, uma coisa mais incrível do mundo, cara. Ô Silvio, eu assemelho a forma da situação a pessoa fazer uma experiência que qualquer um pode fazer. Sabe o que é com a experiência? É uma experiência meio de doido, que a gente é um pouco doido. Você mesmo, a Darlene, sem ela saber. Você conhece a Darlene demais, a tua esposa. Sim, qualquer hora tu vira a cara assim, o contrário, ó, e fica olhando pra cara dela um tempão. Fica olhando pro rosto dela um tempão, mais de cabeça pra baixo. Mas ao vivo. Tu vê uma coisa horrível, Silvio. Tu vê um ser que você não conhece. Acredita em mim ou não? Acredito, você tá falando, eu Faz acredito. isso pra você ver, cara. Fica assim, despretensiosamente, assim, ó. Mas de cabeça pra baixo, legal. Bom é plantando bananeira. Pra ficar assim, queixo com a testa e a testa com o queixo, olhando pra cara. Tu fica olhando pra pessoa assim, sem despretensiosamente, só olhando assim, ó. Pô, cara, daqui a pouco tu vê que a pessoa, cara, ficou uma coisa esquisita. O ser humano fica esquisito, cara. Porque a tua mente sai um pouco do normal, de que o olho tá em cima, a boca tá embaixo, o nariz tá no meio. Fica uma coisa horrível. Eu sempre gostei de fazer isso com as minhas irmãs pra ficar olhando nela pra achar estranho.
quando eu era mais garoto. Isso é coisa de doente mental, talvez, mas fazer o quê? Verdade é essa. É Então, interessante. do mesmo jeito também que eu vi, é uma coisa assim, cara, uma coisa estranha, sabe? É tão estranho do mesmo jeito que qualquer pessoa pode fazer essa experiência. Não é assim, quero ver agora, não. De bobeira, sem nenhuma pretensão. Vira o rosto e fica olhando pro rosto da outra assim, um tempão assim, só olhando assim, ó, fixo, sem piscar, ó. Só olhando assim, ó. Você vê uma outra criatura. Tu vê outra criatura, cara. Tu vê uma coisa que não é humano. Tu desconhece o ser humano. Tu vê uma coisa estranha. A mente sai do parâmetro normal que você está acostumado e você vê coisa estranha. É por isso que eu creio também, ô Silvio, que existe possibilidade desse pessoal que bebe ayahuasca e faz esses rituais de ter realmente um contato fora da normalidade com essas questões envolvendo dimensões. Por quê? Eu nunca bebi ayahuasca, eu nunca nem vi como é que é. Eu também nunca fumei maconha, não que eu seja contra, mas que eu nunca quis. Não. Se eu quisesse, eu fumava, que eu não vejo nada contra isso. Mas eu nunca fumei. Então, eu não sei qual é a sensação de quem usa qualquer tipo de alucinógeno. Eu não sei. Mas eu não tinha usado alucinógeno, eu nunca usei alucinógeno nenhum. E, na verdade, cara, eu vi a coisa estranha, hein? Mas é estranho, Silvio. Mas o que você viu, você não estava de ponta cabeça. Estava com o pé normal. Estava normal. Aqui assim, cara. Apareceu, cara, do nada. Foi logo nos dias que eu comecei a gravar o Verdade Oculta, cara. O Prepare-se. Sabe? O volume 1. Foi logo naqueles dias que eu comecei a gravar, sabe? Eu devia estar com a mente um pouco fora da normalidade, né? Porque possivelmente ter sido a minha mente que viu. Eu morava sozinho nessa época. Eu estava sozinho em casa e morava sozinho. Fui eu que vi sozinho. Não tinha ninguém comigo. Mas eu acho que se tivesse alguém, não viria o que eu vi, sei lá. Eu acho que é minha mente que viu. Mas como nós estamos falando de espaço e tempo, de repente essas criaturas viram o seu futuro, você ia tirar um monte de gente deles, pode ser. Sei lá. Mas agora você falou uma coisa, Silvio, que o tom da situação do ser não era amigável, não. Tanto que em mim dá um sentimento de uma amargura, um sentimento ruim, cara, que você tá morrendo, entende? Um sentimento fora da realidade normal. Imagina que tu perdeu na sua vida todo mundo que se amava num dia só. Aí tu fica amargurado. Mas é uma amargura pior do que isso, cara. A palavra que eu uso mais adequada é amargura. Dá uma amargura, um negócio muito ruim no nosso ser, cara. Não era uma coisa boa mesmo. Não, mas muito ruim, cara. Parece que teu coração bate até mais devagar assim, ó. Fica assim, eu fiquei assim, ó. Sem saber nada, sem fazer nada, assim, ó. Petrificado. Mas eu queria tanto que isso acontecesse de novo, desde logo depois que aconteceu. Eu queria que acontecesse de novo, porque agora acho que eu estaria preparado emocionalmente, psicologicamente. Mas nunca mais aconteceu, cara. Ainda bem, viu, Rubens, que não aconteceu, porque isso aí deve ser horroroso, cara. Mas ainda bem que não aconteceu. Não, cara. Eu falo isso aí com toda a sinceridade, abertamente. Nessa coisa. Eu não tenho medo de demônios, não, Silvio. Nem de assombração, nem de nada de outro planeta. Cara, eu não posso falar que eu não tenho, porque eu nunca vi. Se eu ver e eu me mijar inteiro, quer dizer que eu tenho medo. Então eu não sei. Né? Se aparecer um trem desse na minha frente e eu me cagar nas roupas, aí eu vou falar para você: tenho medo, Rubão. Agora, quando não acontecer nada, eu vou falar: Rubão, não tenho medo, porque eu não me mijei nem me caguei. Seria mais ou menos isso. A Madinha tá achando o bico. Ela tá lá, ela morre de medo. Dá para ouvir. Então, Rubão, mas eu gostaria de falar também com você dos sonhos, né? Eu já sonhei, eu brinco até com pessoas que eu conheço, em HD, em 4K. Um sonho tão real de que você não tem certeza se você está sonhando ou está vivendo aquilo, né? Esses sonhos, assim, você consideraria... Lógico, nós estamos teorizando aqui, nós não estamos afirmando nada. Mas você acha que são avisos, informações, cuidados dessa interdimensão te avisando de alguma coisa, ou até do próprio Criador? Porque eu quando sonho, cara, é uma coisa muito... Você vive aquilo, de você acordar com o mesmo suor que você estava no sonho, de você acordar com a mão fria como você estava no sonho. Quer dizer, a sensação é que você foi para um outro lugar, né? O que você acha disso usando as escrituras, que é mais interessante? Você, como ninguém, sabe usar melhor que eu. É plausível. Eu não vou dizer que todo sonho seja uma interligação com dimensões diferentes, né? MC Louca pela Verdade. Ela botou louca, viu? Obrigado. Ela tinha botado MC Louco pela Verdade. Aí eu falei, você é louca, ela botou louca lá, viu? Valeu, MC Louca pela Verdade. Um abraço, irmã. Obrigado. Ô, Silvio, o que não era assunto? Me ajuda, Silvão.
Não, sobre os sonhos, Ah, né? De que sim. você sonhar em 4K e acordar com todas as sensações que estavam no É. sonho, e você acorda suado, com a mão fria, né? Às vezes você urina no sonho e tem que se segurar para não mijar na cama, porque Ou senão você mija, né? urina na cama. Ou É um mija, monte eu de já mijei na coisa cama já. Velho. louca. É louco, louco isso, cara. Conta aí. Marcos Teria, obrigado, hein? Marcos. Então, Silvão, o nosso queridíssimo Marcos Teria está dizendo: eu acredito que o Jardim do Éden era em outra dimensão. O que os irmãos acham? Então, mesma coisa, eu creio também que não era local físico aqui na Terra, não era dimensional aqui, não. Agora, ô Silvio, sobre os sonhos, eu digo, nem todo sonho ele é desse caráter, mas claro que pode haver, e é plausível que haja, também sonhos dessa forma, porque o sonho está desligado. O sonho não é ligado. Se o sonho fosse ligado, o sonho ocorreria no cérebro. E ele não ocorre no cérebro, ele ocorre na mente. A mente é o software. A mente é desligada. A mente não está ligada no corpo. A mente é desligada do corpo. Tanto que eu creio que quando morrer, o corpo vai ficar aí. Mas a mente, a consciência, não vai. Então, Silvão, a mente, ela proporciona esses passeios, esses conhecimentos, essas viagens. Então, na minha visão humilde, não é todo sonho que ele tem essa abertura dimensional, mas que podem haver sonhos especiais, podem. E o sonho realmente tem uma relação muito forte com a gente. Entende? O sonho de que você está, por exemplo, eu quando eu tinha bronquite, eu ficava meio à noite que eu ia dormir, eu não dormia, de madrugada pegava no sono por volta de 5, 6 horas da manhã, que eu não aguentava mais o corpo cansado. Aí, Silvio, se eu sonhasse que eu estava caindo, podia contar, cara, que eu estava com a pressão baixíssima, porque eu não estava oxigenando meu cérebro, e eu tava muito lento em pensamento, em pressão baixa e tudo, suando frio, entende? E era uma sensação de que eu acordava achando que eu estava caindo no abismo. Aí quando eu acordava, você estava todo lerdo, como se alguém caindo mesmo, por causa da pressão baixa. E também sonhava que estava sendo enterrado como defunto, Nossa. mas é porque estava sem fôlego, porque estava sem ar nenhum. Então, essas coisas da mente, eu digo, tem uma relação também com o que nós estamos sentindo no físico, tanto daí tremor, suor frio, outras coisas, mijo às vezes, você se mija, e até goza, né, Silvão? Porque também quando tu é crente, tu não pode se masturbar, você vai e passa aí 3 meses aí, você tem um orgasmo lá, ou pelo menos uma ejaculação. Sonhou uma situação, aí facinho vai que vai, né? Vai, Silvio. Quando eu era evangélico, Silvio, de 3 em 3 meses, mais ou menos, cara, 4 meses, eu tava me sujando a cama toda. E é incontrolável, né? Você sonha qualquer coisa, qualquer merda. Pois é, uma coisa tão besta. Eu lembro que eu sonhava umas coisas bestas e aquele jarro, né? O vulcão em erupção. Não é verdade, Silvão? É sim, acho que todo homem já passou por isso. Eu acho que se ficar muito tempo sem se masturbar ou sem ter relação, vai ter ejacular na cama. Mulher não tem ejaculação igual homem, né, Márcio? Senão. É uma armadilha a mulher. A mulher não. A mulher fica mulher com não tem vontade, problema. toma um banho frio, sei lá o que faz. A mulher não sofre com esse problema igual É. nós, né? O nosso é fisiológico, né? É Não porque tem tu como vai fugir. crescendo ali, vai aumentando, né? Aquela coisa toda. Fisiológico. Então, outra coisa interessante, Rubens, é o déjà vu, né? É. O déjà vu, ou seja, são duas coisas que eu vou te falar. Por exemplo, de você entrar num lugar, olhar e falar, porra, eu já estive aqui. Não, você até adivinha futuro. Agora vai acontecer aquilo, aí tu olha acontece mesmo. É, impressionante. E outra coisa, você está andando na rua, Silvio! Aí você olha para trás, não tem ninguém. Silvio! Você olha para trás, não tem ninguém. Aí o bichinho fecha, né? Você fala, que porra é essa? Tem alguém me chamando aí, fica apertadinho, velho. Você fala, que porra é essa? Então, são situações que eu acho que tem a ver com o assunto que a gente está falando aqui, né? E até de ouvir vozes também, sabia? Então, é isso que eu estou falando, chamar meu nome nitidamente. Você olha para trás, não tem ninguém na rua. Deserto. Não, eu digo em casa também. Também. Ou de eu ir ver o chamado da Arlene, você me chamou? Ela, não. Falei, como não? Eu vi você me chamando agora, não chamei. Então, essas pegadinhas que a nossa mente traz para a gente, eu acho que está interligada a essa coisa de dimensão, de tempo, espaço, tudo tem a ver, né? E nós vivemos isso e procuramos respostas simples para esse tipo de coisa. Eu acho que a resposta pode ser muito mais complicada do que eu imagino, né? O que você acha disso, Rubens? Já vou te chamar na rua e você prevê o futuro, teoricamente.
Então, Silvão, nós nunca tivemos em outra dimensão, em outras, para saber como elas são ou como ela é. Sim. Né? Na verdade, eu creio mais aqui como elas são, porque eu não creio que seja mais uma além dessa, mas um monte. Né? E certamente, Silvio, entre essas dimensões, pode haver, é plausível que exista, dimensões paralelas. Que é isso que você iniciou aqui hoje falando. É plausível que exista. Agora imagine e, inclusive, Hollywood já retratou isso 1000 vezes. Inclusive, eu gosto muito de um seriado que é o Twilight Zone, que é a Zona do Crepúsculo. Além da imaginação. Além da imaginação, que um cara vai subir, ele é astronauta, ele sobe, quando ele desce em outra dimensão. A família dele é um pouco diferente daquela que ele estava. É um pouco diferente. E ele também está agindo um pouco diferente, porque o outro ele... Entendeu? Na dele, foi para outro lugar. Trocou. É muito legal o episódio. É meia hora de episódio, mas muito legal. Mas resumindo, pode ser que o déjà vu seja algo disso, cara. Uma realidade que você já viveu ou está vivendo. E a sua mente, cara, em conexão não com o corpo, mas com a sua própria outra mente para mente, aquilo já ocorreu. Há o paralelo pode, você tá uma entendendo? quebra. A quebra da parede. Entendeu? E pode, dar um legacy, como é que chama? Lagacy, como é que chama? Raspão. Um lag. Pode dar um lag. Um lag. Um lag. Então, o que Verdade. acontece? Para você já aconteceu. Mas para você está acontecendo agora. Já aconteceu comigo, acho que qualquer pessoa aqui, muitas vezes isso. Por exemplo, acontece que você está num local que você não foi, você vê um carro passando amarelo com o negócio escrito e alguém fala alguma coisa. Aí você imagina, agora vai cair aquilo ali, ó. Aí cai mesmo. Por quê? É verdade. Não é assim ou não é? Pois isso já aconteceu, agora vai cair ali, ó. E cai mesmo. Um troço qualquer cai ali. Até você assusta quando cai. Tu assusta, cara. Isso já aconteceu comigo umas 20 vezes até hoje ou mais, cara. Desse negócio, desse déjà vu. Déjà vu já aconteceu com todo mundo. Aí pode ter 1000 explicações. Pode dizer que é espiritismo, que é outra encarnação. Além do mais, cara, se você for equiparar o pessoal que é espírita, que acredita em reencarnação, com a questão envolvendo o que nós criamos, que são dimensões paralelas, você vai ver que tudo casa muito melhor com dimensão paralela do que com a teoria espírita. Embora exista um fato material escrito, material didático, não é que chama escrito, livros. Né? Livros. Sobre espiritismo. E não exista quase nada sobre dimensões paralelas. Quando tem muita especulação e coisa baseada em rolidianismo ou baseada na ciência acadêmica. Verdade. Você não tem um material farto sobre isso. Agora, a própria experiência nossa deve contar a respeito. Não precisa ler no livro. É só observar os déjà vus que já aconteceram com as pessoas. Vai perceber, Silvio, que é plausível realmente a existência de uma dimensão paralela e que haja, num certo momento, um lag. Por isso que para você já aconteceu, mas não aconteceu ainda. Está acontecendo agora. Mas para você já aconteceu. Não, uma dimensão correu mais que a outra. Por isso que eu acredito nessa dimensão paralela. Tem um Rubens lá no outro lugar fazendo outra coisa. Tem o Silvio fazendo... Fringe é o nome da série, que eu acho muito legal, muito plausível, que inclusive um lado é mais avançado do que o outro. Né? Eu acho que o criador pode fazer o que ele quiser, inclusive isso. Quando fala da joia da coroa, é que eu tiro a referência. Se nós somos a joia da coroa, que referência ele teve para falar isso? Deve ter muito mais coisa por aí. Né? E teve, certamente, ele fez os anjos, fez tudo, está escrito. Então, outra coisa, a palavra que eu usar não achei era... Agora fugiu de novo. Literatura. Não existe muita obra literária sobre dimensões, mas tem um fato material literário sobre espiritismo. Talvez por isso o espiritismo tudo que envolve religião tem material farto. Qualquer coisa que envolve religião. Agora, coisa que envolve assuntos que nos interessam, que nós gostaríamos de ir a fundo, não tem, né? Não existe experiência, não existe estudo, não existe nada. Então, para você ver que os senhores do mundo até isso nos tiram, né? Eles nos tiram coisas que poderiam nós entendermos o mundo de uma maneira mais coisa. Então, tudo que fica no oculto, né? Continua lá e fica por lá e eles querem ser os donos desse assunto. Pois não. O Franklin Pinheiro fala, só existem 2 dimensões, a física e a espiritual. Nós também cremos dessa forma, Franklin. Só que nós cremos que a espiritual não é uma dimensão apenas. São várias dimensões.
Então, existem uma dimensão física que é a nossa e a espiritual, várias dimensões. Se você ler na Escritura, você vai observar também isso, que são várias, não é uma Falamos só. do sétimo céu, né? É, Céu, uma palavra para que o homem possa entender, mas ele poderia ter dito 7 dimensões. Ele está na sétima. Como ele poderia haver 100 dimensões, ele está na sétima. Então, até por 7 ser um número muito usado para um lado do mal e para o lado do bem, né? Número 7. Então, você perguntou ali no déjà vu, o assunto envolvia duas coisas, eu só falei do déjà vu, a outra eu não lembro o que era. Do déjà vu e de prever o futuro. Ah, sim. Então prever o futuro, não estou dizendo de vidência, de profeta, nada a ver com a coisa que o Criador fez de pegar pessoas e abrir o portal, vamos falar dessa forma. Eu estou falando de você mesmo, no déjà vu, né? Prever um instante futuro. Não é o futuro, um instante futuro, uma coisa muito próxima daquele momento. E essa coisa que você falou, passou o carro amarelo, escrito alguma coisa e o negócio caiu, já aconteceu comigo muitas vezes. Você lembra que eu te falei que eu tinha um sonho de fazer um show para 15 mil pessoas? Certo. 15, 20 mil pessoas? Eu tinha sonhado isso. Né? Eu tinha sonhado. Você não acredita que quando eu entrei no palco me deu um frio na barriga absurdo porque aquela coisa já tinha acontecido. Entendi, viu? É isso aí que eu tô falando. Você entendeu? Então eu fiquei no palco, se tivesse filmado naquela época, você vai ver que eu fico calado durante uns 30 segundos. Porque aquela essa cena... merda já aconteceu, cara. Já aconteceu, entendeu? De eu cantar para tanta gente, quer dizer, aí eu parei no palco com o microfone, todo mundo olhando para mim, a banda não começava a tocar, ficou 30 segundos de um negócio meio paralisante. Por quê? Eu já tinha visto aquilo, né? Tem gente que fala, não, você quis tanto que isso acontecesse, que você projetou. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, de alguma forma, aquilo eu já tinha vivido e estou repetindo de novo. Entendeu? Ou previ o futuro. Né, Rubens? É isso aí. A Paula está dizendo que o marido dela, ela conheceu primeiro no sonho e depois conheceu de verdade. Então, ele foi um príncipe encantado, né? Mas é uma coisa que tem maior sentido para mim. Entendeu? Eu acredito nisso. Não de você ser especial, eu sou especial, eu vejo o futuro, vou ler carta, nada disso. São pequenos déjà vu, são pequenos pontos que quando você entra em choque, que você encontra aquela realidade, aí é extraordinário. Você diz que já aconteceu umas 20 vezes com você. Comigo aconteceu 3 mais violentas. E você vê aquela situação. Ou, por exemplo, eu sempre tive vontade de ter uma estante cheia de DVD, por exemplo, de filmes. Quando era moleque, era meu sonho. Na época, era fita cassete, né? Poxa, eu queria tanto ter uma estante cheia de videocassete, que eu era fanático por filme e tal. E no futuro, eu tinha uma estante, que foi logo quando eu conheci você, eu tinha uma estante exatamente que eu tinha visto quando eu era moleque. Exatamente igual. Quer dizer, são essas situações que acontecem de você confundir desejo ter isso ou de você prever que aquilo realmente vai acontecer. Isso é muito assustador, Rubens, muito assustador. Aí tem gente que fala que é o poder da mente, é o poder da atração, é o poder de não sei o que lá. Colocam vários nomes disso, e eu realmente não sei exatamente o que é, mas que é assustador quando você esbarra, né? Nunca vi nenhuma figura fantasmagórica, nunca vi nada espiritual, nada. Nunca tive acesso. Você teve 2 vezes, deve ser um trauma, né, Rubens? Deve ser uma coisa muito violenta, né? No primeiro momento porque você não está esperando e você não imagina que isso pode acontecer, né, que vai acontecer, e aquilo acontece. Então, é angustiante, dá uma angústia muito grande, dá uma amargura na gente, uma coisa ruim, né? Agora, depois que ocorreu, volto a dizer, eu esperaria mais uma vez ter a oportunidade, mas não tive. A Magda Oliveira diz que conheceu o Prepare-se, Silvio, através de um sonho. Também não duvido, não. Ela sonhou com verdade oculta, que estava tudo isso aí sendo revelado, aí de repente ligou lá o computador e viu o Rubens lá falando com um palitozinho de pastor e tudo. Bem crentão. O Edir mostrou, eu falei, pô, você vai me trazer crente? Eu não gosto de crente. Trazer esse crente aí, esse baixinho crente. Estava escrito na testa do Rubens assim, sou crente. Né? Estavam fazendo laço para você, Rubão? É um laço do aprisco. É o laço do aprisco.
Sensacional. Eu, durante muito tempo, fiquei falando isso em casa para zoar o Rubão, né? O laço, o aprisco e tal. Zoava a Não, você pode Darlene. me zoar também, que nós viemos do Rio até aqui, zoando você com a música As Nossas Brigas. Tranquilo, tranquilo. Aquilo lá eu fiz para alguém, velho. Fui pago para fazer. Fala pra ele, Amadinha. A Bia tá rindo. Eu fui pago para fazer. Imagina se eu não fosse. Mas, Aí, Silvio, cara, quando você falava isso de mim, você falava com muito amor e com muito carinho, não é verdade? ah, sim, sempre no intuito de É brincar. igual quando a gente lembra de você também, é a mesma coisa, cara, com amor, com carinho. Para brincar, nada ofensivo ou para ofender ou humilhar de jeito nenhum. É uma coisa que eu achava engraçado, que não era uma coisa que eu estava habituado a ouvir. Então eu ficava É. repetindo com a Darlene lá brincando, né? Ó, você tá me pondo no aprisco, você tá me armando laço. E essas brincadeiras que são nomenclaturas meio que fora do cotidiano, né? Você não está habituado. Rubens, outro ponto importante nessa coisa de universo, etc. e tal. Teoricamente, a gente recebe informações, às vezes mentirosas, da tal NASA ou de órgãos governamentais dizendo sobre Marte, que Marte tem água, que vida em outro planeta. É uma coisa tão insignificante perto de um Criador do céu e da Terra, insignificante, que você acha que isso é justamente para tirar o foco, dizendo que o homem é capaz de ir muito além, né? Para desacreditar um criador de todas as coisas? Será que é essa a intenção? Para que as pessoas fiquem prestando atenção numa coisa tão imbecil, né? Pô, o que me interessa se tem água em Marte? Você sabe quando é que o homem vai morar em Marte? Nunca. Né? Se mal na Lua ele consegue, ele não tem informação da Lua nenhuma, ninguém fala nada da Lua. Agora eles falam A que Lua tem gelo na Lua. a Lua é do lado, não é? Não é aqui É. do lado a Lua, segundo eles? É pertinho? Por que não montou uma estação lá? Por que não tem uma estação? Por que não tem viagens para as pessoas comuns irem lá visitar? Se é uma coisa tão, se eles são tão fodásticos, né? São os caras. É isso que eu queria entender na sua visão, Rubens. Essa forçação de barra, né? De outros planetas, aí falam do Saturno, falam de não sei o que lá, sendo que são tudo aquilo. Nós não temos imagem real de nada disso. Nós nunca tivemos acesso de imagem real. Nós não temos acesso da imagem real nem da Terra, imagina de outros planetas. Só tem uma luzinha que dá pra ver daqui a olho nu, que eles tiram foto, só dá pra ver aquilo mesmo, é só uma luz, um borrão de luz, não dá pra ver mais nada. Tu viu que esses dias a NASA falou, agora descobriu uma imagem nítida, a melhor imagem, pô, tu vai ver um negócio, parece até pingo de gota d'água no vidro, cara. Aquilo é ridículo, né? E as imagens bonitas deles mesmo, tudo é computador. Então, Silvio, para a NASA chegar agora e dizer que tem gelo na Lua, ela deveria ter vergonha na cara. Porque já foi na Lua 4, 5 mil vezes, já rodou a Lua sem descer nela, já desceu, já esquadrinhou a Lua de ponta a ponta e a Lua tá ali, cara, tá ali pertinho. Só agora foram ver que tem gelo na Lua. Essa semana é só a matéria da NASA. Descobriram gelo na Lua. Então é uma vergonha para a NASA descobrir gelo agora. Já que foi lá 1000 vezes e conhece toda a Lua que está aqui do lado aqui. Vai descobrir que tem gelo na Lua agora. É ridícula essa NASA. A ideia deles tem 2 pontos, como sempre. O primeiro é manter a arrecadação da dona Bárbara, que é a mulher que toma conta do dinheiro lá no Congresso americano, que é uma verba absurda para a NASA e cada vez mais dinheiro. Né? E esse Trump aí falou que não e tal, vai estar liberando aí uma verba que nunca teve antes para a NASA e para o Pentágono. O Pentágono agora é para meter inteligência artificial em tudo quanto é coisa lá. Então, Isso resumindo, aí é bem tangível. para mim, 2 pontos. O primeiro é grana, arrecadação. E outro ponto, cara, é o seguinte, Silvio. Imagina que na rua direita, no número direito, na casa direita, tá ali o camarada que vai dar vista ao Saulo, Ananias, não é assim? Paulo, vá na rua direita, na casa direita, lá está meu servo Ananias. Imagine que é ali que está o Ananias, na casa da direita, da rua da direita. Mas o diabo, estou aqui avançando para a gente entender, fazendo uma suposição. Mas o diabo escora Paulo na esquina. Será que o diabo vai querer mostrar para Paulo a rua direita com a casa direita ou vai dizer para Paulo, olha, cara, você não está chegando nada mesmo, ó, vai reto, Satanás. Ou vai para a rua da esquerda, da casa da esquerda. Cara, o diabo é o sistema. O sistema não quer dizer que o Criador está aqui pertinho de nós em outra dimensão. Ele não quer dizer isso. Está colado em nós. Ele quer dizer... Então, ele não fala de dimensões, não fala da possibilidade, não fala disso que eles conhecem, porque eles incitam Satanás
e eles abrem portais para Satanás. Mas eles não falam disso de forma real e verdadeira, só quando é em chacota, em piada, em comédia, em coisa de descaso. Agora, o que eles apontam é como o diabo, nessa suposição minha, pro lado esquerdo. É que vai lá longe, que vai lá em Saturno, que vai lá em não sei aonde, tal. Você entende como é que é? Mas não aponta para cá, para a realidade muito mais plausível para nós. Que isso tudo faz parte de dimensões. E essas dimensões não estão num plano físico para estar distante, como, por exemplo, Júpiter, Marte, Saturno ou qualquer outro planeta. Eu acho que eles fazem isso, cara, é de simulação. Ficar falando que vai ter água em Marte, vai ter água nisso aqui. De simulação, claro. E para desacreditar nosso Criador também. Exatamente, porque se for apontar para a realidade da dimensão, aponta para o Criador, pô. Detalhe, você vai contestar algo que você nunca vai ter acesso? Quer dizer, pô, como é que eu vou falar de Marte se eu não vou saber? Não tem fake news. Fake news, exatamente. Intangível. E detalhe, outro ponto importante que você colocou sobre portais, você concorda que existe a grande possibilidade, por exemplo, de, naquele lugar que a gente discutiu, onde se reúnem lá, pegou todo mundo pelado lá, como é que chama? Bohemian Grove. De repente, nesse lugar tem um portal. Pode ser que abra o portal ali, porque é o que eu falei, Silvio. O portal não é físico, ele não é permanente. Ele é oscilatório ou aleatório. Oscilatório, aleatório significa temporal. De tempo em tempo ele parece e some, tempo em tempo para nós, não para o portal, para nós. A realidade do portal é uma, a nossa é outra. Agora, e pode ser também, não no mesmo local sempre, mas mesmo que seja no mesmo local, não na mesma ocasião, não direto. Não, mas como se trata do demônio, por exemplo, e aquela turma está lá para homenagear ele tem o poder de fazer aquilo abrir. Aquilo ali é o seguinte, você cria um ritual, você cria uma evocação, você cria um clima, você cria um êxtase para que haja a presença dele. Isso ocorre nas encruzilhadas também, Silvão. Por que os despachos estão nas encruzilhadas? Porque também são locais propícios para se abrirem portais. Eu mesmo já vi uma chicotada atrás de mim na encruzilhada que, pô, cara, por pouco aquele chicote pega em mim, cara. Eu tava esperando minha irmã para ir para casa. Então, ela vinha do ônibus tarde, eu ficava esperando. Eu tinha 14, 15 anos. Minha irmã devia ter uns 20. Então, Silvão, existem locais sim. Você falou no começo do vídeo e eu concordo. Tem locais sim propícios para portais. Tem locais propícios para evocações, para portais, para evocar essas entidades que são de outra dimensão, não de outro planeta. Por isso se justifica tanta proteção, porque não pode entrar, não pode vir, porque o que tem lá de tão especial que não pode chegar lá? De repente é um desses portais aí. Eu acredito, porque tudo que se trata de coisa oculta, né, que você denuncia desde 2009, é sempre muito protegido. É sempre muito escondido, ninguém pode saber, pode ser acesso a esses lugares, porque quem segue o demônio, né, quem segue, tem que ter alguma coisa tangível para ele ter essa fé grande nesse ser maligno. Né? Um local em São Paulo, Silvio, que eu desconfio que tem um portal, no Ibirapuera. Sabe por quê? É mesmo? No Ibirapuera. Porque, Silvio, eu já conheci pessoas e trabalhando em segurança pública e do alto escalão que faziam seguranças das pessoas mais ilustres de São Paulo, pessoas ligadas inclusive à bucha paulista. Para quem não sabe o que é a bucha paulista, não é bucha de esfregar a roupa não, de esfregar as costas não. Só escrever bucha, B-U-C-H-A, bucha paulista. Aí depois procura no YouTube aí, no Google. Pessoas da própria bucha paulista, cara, se reúnem dia 31 de outubro. A informação que eu obtive é que eles se reúnem embaixo do obelisco. Embaixo do obelisco para fazer rituais. Inclusive a cremação de cárie. Essa é a informação que eu obtive de pessoas ligadas a alto escalão de segurança de São Paulo. Isso foi em 2009, 2010, por aí. Então, se isso for verdade, se isso for uma coisa confirmada, certamente o Ibirapuera tem um portal ali que se abre. E a data, pelo jeito, é 31 de outubro. Aí, tá vendo? Então, o que eu teorizei aqui não é nada absurdo. Caberia, sabe o quê? Um grupo de pessoas destemidas ir lá.
Ir lá. Dia 31 de outubro fazer uma vigília. Não ficar ali olhando, mas ficar não por muito ali. perto, porque é capaz de por ali. matarem a gente, né? Se começar a aparecer policial daqui e dali, dizer o que você está fazendo aí, vai embora. É porque já está preparando terreno. Para vir um grupo, uma comitiva, algumas pessoas para ali. E se vê chegando pessoas ali com um carro bonito, meu irmão, dia 31 de dezembro, no Ibirapuera, dizem que eles falam que a informação 31 que eu de digo, outubro ou de dezembro? 31 de outubro. De outubro. Tá pertinho agora. Seria até interessante, né, Rubão, a gente pensar na possibilidade de ir lá. Fazer uma vigília lá, né, cercanias. Ficar nas cercanias Ficar ali, ali perto, olhando, tá corujando. Ali é Deixa público. a câmera ligada ali. Se vê um movimento estranho lá, chegando lá, cara, por volta de 10 horas da noite, 11 horas, ficar até de madrugada, porque não sabe se é a hora certa, né? Mas geralmente essas coisas é meia-noite, 1 hora, 2 horas. Eu acho que tem muito sentido, não necessariamente ali ou acolá, mas tem sentido porque os seguidores do demônio são dedicados de uma forma muito maior até que os que seguem o Criador, né? Eles são dedicados. Deixa eu colocar 2 pontos em cima do que você falou. O primeiro deles é o seguinte, vou repetir aquilo que eu já disse aqui. Se você está falando de coisas que não são tangíveis, não são físicos, o melhor livro para você dar uma olhada é a Escritura. Então você vai para a Escritura, você vai perceber que lá o demônio ofereceu as riquezas da terra para o povo, para o Messias. Salvador. E não é verdade? Então quer dizer, essas coisas de buscar riqueza aqui na terra, isso está ligado a Satanás. E aí vou para o segundo ponto que você falou. As pessoas são muito mais fiéis, sem dúvida, a Satanás do que ao Criador. Isso aí é algo que só o Messias conseguiu não ser assim. O resto, normalmente, 50% é a balança. Então a balança pesa muito mais a favor de Satanás do que de ser fiel ao Pai. Agora, imagina... Por que isso, hein, Rubens? Por que você... Porque você não vê pessoas... Você vê pessoas levantando bandeiras de religião, está totalmente no caminho errado, mas você não vê pessoas como... Não estou colocando nós como especiais, não. Mas você não vê pessoas como nós, assim, aos montes, se dedicando, fazendo bem ao próximo, levantando essa bandeira. É raro, cara. Agora, pessoas ligadas a Satanás, cara, sai de árvore isso daí. Pô, cara... Sai de árvore. Então, porque se você observar, Silvão... A quantidade de ladrão que tem hoje, de assassino, de estuprador, essas pessoas não seguem o Salvador, porra. Lógico que não. Né? Seguem a Satanás. Ô Silvio, a pessoa está vivendo na merda, procurando uma solução financeira. Ela vai para a igreja evangélica e fica lá a vida toda, morre, os avós morrem, os filhos morrem. E ninguém fica rico, ninguém ficou com a vida financeira estabilizada. Agora, a pessoa vai e consegue estar no métier de Satanás. Pô, cara, e tem o que quer aqui na terra. Você acha que quem vai ser grato? O pobre coitado que fica na igreja evangélica iludido, enganado, servindo a um Deus que é mentiroso, aquele Deus dali, que não vai dar nada para eles, ou o cara que vai lá, se ajoelha, se baba todo lá para Satanás e Satanás honra. Então, Silvio, esses são muito mais fiéis e agradecidos. Muito mais. Então, se a gente normalmente já tem um peso maior para o mal do que para o bem, imagine o que é agraciado pelo mal. O que é aquela pessoa que é presenteada pelo mal. Essa, rapaz, é agradecida e meia. Então, é por isso que esse pessoal satânico, o pessoal de satanismo, são extremamente fervorosos na crença deles e nas atividades satânicas deles. Por isso eu desconfio que a informação que eu obtive em 2009 pode ser verdadeira. Não estou dizendo que é porque eu não comprovei. Agora, dia 31 de outubro está perto. É só organizar um grupo e comprovar isso. Verdade, bem pensado. E ao mesmo tempo assustador, né? Eu vejo isso de uma maneira tão enojado, porque, cara, quem deu a vida para você não foi Satanás. Né? Quem deu a vida para você, que deu o conceito de família, que deu o conceito de fé, não foi Satanás. E o cara abandona o Criador do céu e da terra para seguir algo que está muito claro que é do mal, né? Então é muito triste isso, né, Rubão? É muito triste, a gente fala isso com muito pesar, né? Outra coisa importante. Só complementando, o Criador, o Messias morreu por nós, deu a vida física dele por nós, para a nossa vida eterna, não a vida secular. E a vida eterna é algo que não está aqui, está em outra dimensão. O pessoal está querendo mesmo uma vida secular. É por isso que as igrejas estão lotadas hoje, porque eles estão prometendo dias melhores aqui mesmo.
Só que eles prometem e não cumprem. Agora, do outro lado está o satanismo. O satanismo, quando promete, as promessas são verdadeiras. Por exemplo, você vai na igreja evangélica e diz, irmão, Deus tem promessa na sua vida, ele vai cumprir. É mentira, porque Deus não tem promessa nenhuma para cá. Agora, o cara que é ligado a Satanás e que tem esse gancho, porque não é qualquer um, é cara que tem peso com Satanás, esse realmente tem esse tipo de oferta de Satanás. E é amparado pela Escritura. Isso existe. Então, esses verdadeiramente são agraciados por Satanás. E agraciados por Satanás, eles se sentem no dever de fazer as coisas por Satanás. Daí tanto sumiço de criança, tanta notícia de que existe sacrifício humano, que existe um monte de porcaria. Porque o pessoal está querendo chegar ao patamar de um David Rockefeller, de um cara desse aí que é bambambam, né? É triste, é triste. Eu só tenho a dizer, lamentar. São pessoas que estão entregando o seu espírito, sua alma, para uma coisa nojenta, né? E atrás disso, atrás desse preço que ele paga, né, é morte e sofrimento no fim. É morte e sofrimento, ou o contrário, sofrimento e morte. Então, você vender sua alma por dinheiro, né, que é o que acontece nas igrejas hoje, que é o que acontece nas empresas, em propostas indecentes, como já fizeram para o Rubens dezenas e dezenas e dezenas de vezes, né? Vende sua alma, Rubens, para determinada coisa, venda sua alma. E quando a pessoa quer comprar você, ela não quer, ela quer o seu conteúdo, quer a sua alma. Né? Quando a pessoa quer te comprar, é isso que ela quer a sua alma. E quando você permite isso em troca de uma coisa vazia e banal, você perde sua alma, simples assim. Você está condenado ao inferno, que é a cova eterna. Você vai ficar enterrado eternamente. Agora, para a gente finalizar, Rubens, caminhar para o fim... Né? A palavra que tu sempre caminhar para o fim, estamos indo literalmente. Eu sei que você não gosta muito de falar de Apocalipse, mas Apocalipse dá várias entradas em coisas interdimensionais, né? Ele te dá uma... Né? O dragão vai sair não sei de onde vai sair, o cavalo no portal, que são coisas físicas para que a gente possa entender, mas de repente são portais que vão entrar por aqueles portais coisas inimagináveis, né? Para devastar as pessoas, e não os prédios, as casas, as coisas vão ficar tudo no mesmo lugar, é as pessoas que vão para o saco, isso o pessoal não consegue entender também, né? E esse paralelo do Apocalipse com as dimensões, você consegue ver alguma coisa nesse aspecto, Rubens? Consigo sim, Silvio, porque quando você vai ler o Apocalipse, eu até fiz um vídeo com a Madinha explicando isso, que João vai e vem, vai e vem, vai e vem, você não tem outra explicação para os vai e vem de João se não for questões de abrir para ele portais dimensionais para ele enxergar. Para ele chegar no futuro, para ele ir para o passado, voltar para o futuro. Exatamente. O João vai em vários tempos para nós, vamos dizer assim, físicos, né? Mas ele vai na forma espiritual, então dimensional, fora dessa dimensão. E ele vai, por exemplo, vamos dizer que o final do Apocalipse seja o 10. Acabou tudo, é o 10. Então ele vai no 8, aí volta. Aí vai no 6, volta. Vai no 5, volta. Vai no 7, volta. Vai lá no 9, volta. Repara para ver. Ele não vai aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, F, G, H. Ele fica saltando, cara, de forma fora do parâmetro de tempo e espaço. O Apocalipse é muito interessante porque parece que ele é desprovido de tempo e espaço. Se você ver o vídeo que eu gravei com a Madinha há 7 anos atrás, tá aqui na internet, você vai ver eu falando isso. A descrição do Apocalipse é atemporal. É desprovido de tempo e espaço, porque João está livre disso, ele está solto dessa dimensão. Não há cronologia, né? Não tem cronologia. Ele está, tipo assim, Silvio, ele deslocou-se da dimensão nossa para a dimensão do entendimento de Apocalipse. É só ver, que eu estou falando isso aqui agora, eu estou meio careca, eu estava com cabelo, estou com uma ruga, estava menos. Pode ver, tem um tempão que eu estou falando isso com a Madinha. Porque é verdade. Agora, Apocalipse nunca foi lido dessa forma, sempre é lido como se fosse algo cronológico, e não é. É verdade. Não tem como ser cronológico. Verdade. Não é cronológico. Muito impressionante isso. Né? Até pessoas que são teólogos, às vezes dizem, porque escreveram errado na hora de compor o livro, colocaram uma página aqui, que a página era lá na frente, ou botaram versículo na frente e atrás. Não é nada de botar versículo na frente e atrás, não. É porque ele tem a visão que vai e volta.
E ele fala isso, ele fala, então vi-me novamente no monte, o anjo que estava atrás de mim, me levou agora, ó, aí trouxe de volta, levou de novo, ele ficou indo e vindo. Tá certo. Então, a ilha de Patmos corre um grande risco de ter ali portais, né? Podem ser abertos de tempos em tempos. Não é verdade? É plausível. Bom, gente, o assunto foi espetacular. Ó, Rubão, parabéns pela live de hoje. Como sempre, eu pego um assunto de última hora. Você é bom nesse assunto. Vamos voltar a repetir a dose e botar um assunto diferenciado. E nós esquecemos de falar da teoria do ônibus. Você vê quando o papo é bom, a gente esquece. Fica para a próxima. É bom ter um gancho para a próxima. Tem lá no canal Sete Sinais, a teoria do ônibus. Assistam, é um sucesso. O Rubão faz um paralelo fantástico. Nunca imaginaria uma coisa dessa. E eu assino embaixo que o Rubão falou na teoria do ônibus. É fantástica. Vão lá, mas... Oi. Vai, pode falar da teoria do ônibus, desculpa. Que é para eles assistirem. E nós vamos falar na próxima de fantasma, de assombração, da loira do banheiro. Nós vamos falar dos medos da Madinha, o que a Madinha tem medo, do que não tem. Vamos falar se tem algum problema eu dormir em cima de uma cova, no cemitério. Pode acontecer alguma coisa comigo. Do espiritismo. Vamos falar dessas coisas no próximo papo. Você acredita em espiritismo? Você acredita que a alma do seu antepassado vem até você? Você acredita que você foi o rei de Roma antigamente? Que o pessoal fala, né? Que a gente teve outra vida, né? O pessoal e você acredita também no jogo do Guija, né? Guija ou Ija, qual é o nome daquele Guija? Isso, aquele negócio que roda e conversa com você pelas letras, o Guija, né? O Guija. É uma coisa assim. Então, fiquem de olho que nós vamos falar. E dentro desse assunto, nós vamos falar da teoria de ônibus também. Quero que o Rubens faça uma recapitulação sobre esse assunto. Então, parabéns, Rubens. Eu pego o assunto, jogo no peito do Rubens, o Rubens se vira nos 30. É alegoria, Silvão, não é teoria, não, é alegoria. Alegoria, é isso aí. Rubão, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você para a gente fazer essa live. Hoje eu não estaria, porque eu ia levar minha esposa no cinema, mas em conta do frio, nós desistimos, porque está nevando aqui. E eu estou aqui contigo, falamos de um assunto super interessante e vamos falar de outros assuntos como física e outras coisas, né, que são interessantes, que as pessoas têm interesse em saber sua visão sobre isso, Rubens. Muito boa noite, obrigado, Rubão. Tá bom, Silvão. O filme que você ia ver era O Último Tango em Paris, porque se for, você pode dar uma de Marlon Brando e navegar agora nesse oceano aí. Não, a gente vai ver um filme aleatório. Chega lá, esse aqui é legal, né? Vamos entrar e assistir. Sem programação. O amigo meu fala que se assustava quando viu Marlon Brando na banheira com aquela atriz, que eu acho que era a Gina Lollobrigida, que tinha um tucho assim de bombril pairando na banheira. Terrível. Tá sensacional. Tá bom. Tchau, meu irmão. Boa semana para todos vocês que assistiram a gente. Muito obrigado pela audiência, pela consideração, pela estima de estar aqui acompanhando a gente até essa hora. Obrigado, Rubão. Boa semana para você, meu irmão. Olá, amigos. Você está no canal Sete Sinais do Silvio de Freitas. Eu peço para que você dê like no vídeo que está assistindo, se possível compartilhe ou inscreva-se no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Na descrição você tem várias formas para poder apoiar o projeto, fazer sua contribuição. Desde já agradeço. Muito obrigado.